Olá, sejam bem-vindos alunos, alunas e visitantes a esta videoaula e hoje vou mostrar para vocês passo a passo como resolver exercícios de física. Tenho certeza que muitos de vocês estavam esperando por um vídeo, algo mais ou menos parecido com isso. Isso vale para qualquer tipo de exercício, vocês vão ver. Então vamos lá? Se liga nas dicas. Eu sei que muitos alunos têm dificuldades para se concentrar, e isso tem sido mais difícil quando o assunto envolve números e contas, que são coisas comuns na área de física. Quando chega a hora de fazer exercícios, alguns de vocês entram em desespero porque não sabem por onde começar. É verdade que o primeiro passo é sempre o mais difícil, mas você não deve concluir logo que não sabe fazer. Esquece essa ideia. Nosso cérebro tem uma capacidade inimaginável para resolver problemas. Acontece que você precisa fazer a sua parte para que seu cérebro faça a parte dele. Vamos ver isso na prática? Então vamos fazer o teste com esse primeiro exercício aqui. Eu vou ler aqui para vocês. Durante um espirro, os olhos podem se fechar por até 0,5 segundos, ou meio segundo. Se você está dirigindo um carro a 90 km por hora e espirra, de quanto o carro pode se deslocar até você abrir novamente os olhos? Então, para resolver esse tipo de exercício e também qualquer outro tipo, o primeiro passo que você deve fazer é identificar claramente o seu objetivo. Você conseguiu achar o que o exercício está pedindo? Não encontrou? Então, leia novamente a questão, não tem nada de errado e não é nada anormal fazer isso. Pode ler às vezes 2, 3 vezes o exercício para você conseguir identificar o objetivo. Feito isso, você vai ver que o objetivo aqui é calcular a distância percorrida pelo carro enquanto você está espirrando. Mas não precisa escrever a frase inteira. Você pode fazer como eu fiz aqui, D igual a um ponto de interrogação. Ainda no primeiro passo, destaque os dados do exercício, ou seja, as informações numéricas, os números do exercício, coloque embaixo por escrito quais são eles aqui. A velocidade, 90 km por hora, e o tempo, 0,5 segundo, ou meio segundo. Sempre coloque não só o número, mas também a unidade de medida. Veja aqui que a velocidade está em km por hora e o tempo está em segundo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ou você deve escolher fazer as contas em horas ou em segundos. Não se pode usar duas unidades de medida para a mesma coisa. Então, ou aparece ou hora ou segundo, nunca dois diferentes. É uma escolha sua, tá? Eu vou escolher para fazer as contas em segundos. E se eu faço essa escolha, o que eu preciso fazer então? Eu preciso converter aquele 90 km por hora em metros por segundo. E como é que eu faço isso? Basta dividir por 3,6. Se você não lembra, consulte o caderno que fizemos esse exercício ou o livro didático também. Para você passar de km por hora para metro por segundo, basta dividir por 3,6. O resultado, 25. Então, tiramos 90 km por hora e usamos 25 metros por segundo. Vamos então ao segundo passo? No segundo passo, então, nós precisamos encontrar a fórmula. E qual é a fórmula que vimos recentemente? Que junta distância, velocidade e tempo. Pergunte para você mesmo, qual fórmula tem d, v e t? Você vai achar a fórmula v igual a d sobre t, ou algo parecido, né? Velocidade igual a distância dividido pelo tempo. E aqui acaba a física. Então vamos para o terceiro passo, agora vem a matemática. Então nesse terceiro passo agora, tem a parte da matemática. Substitua na fórmula os valores dados pelas letras correspondentes.
Nesse caso aqui, substitua ali velocidade e tempo que você tem. E não esqueça que o D é o que você quer achar. É a distância a ser calculada. Então agora é só calcular. Passa o 0,5 multiplicando por 25. E a distância, então, 25 vezes 0,5 dá o resultado, 12,5 metros. Lembre sempre de colocar a unidade de medida. No caso, a distância aqui foi calculada em metros. Então, coloque o m correspondente. Por que em metros? Porque lembra que a velocidade a gente passou para metro por segundo? Depois de encontrar o resultado, então temos o quarto passo. Avalie se o resultado faz sentido. É algo parecido com o que se chamava de tirar a prova real de uma conta. Verificar se realmente faz sentido esse valor. Um método que a gente pode verificar nessa conta aqui é o seguinte: se o carro faz 25 metros a cada 1 segundo, conforme a gente viu nos dados do exercício, então quanto é que ele deveria fazer na metade do tempo? Se ele faz 25 metros em 1 segundo, qual é a metade de 25? É 12,5. Então o resultado faz sentido. Se você reparou bem, há uma lição que podemos tirar desse exercício também. Se é arriscado espirrar enquanto você está dirigindo, então imagine digitar no WhatsApp enquanto você dirige. Vamos aplicar então novamente esses 4 passos em outro exercício. Esse exercício aqui é mais fácil ainda. Um carro percorre 100 km com velocidade de 50 km por hora. Quanto tempo vai durar essa viagem? Então, qual é o primeiro passo aqui? Você lembra? Identificar claramente o seu objetivo. Lembre-se, se você não encontrou numa primeira leitura, leia de novo. O objetivo aqui é calcular o tempo de viagem. Você pode colocar assim como eu fiz aqui, t de tempo igual ponto de interrogação. Ainda no primeiro passo, destaque os valores, tire os dados do exercício, que são aqui velocidade e distância. Velocidade 50 km por hora, distância 100 km. Observe aqui agora as unidades de medida, distância em quilômetros e velocidade em quilômetros por hora. Agora você não precisa converter nenhuma unidade de medida. Não precisa fazer aquela história de dividir ou multiplicar por 3,6. Por que não? Você lembra? Porque agora não temos duas unidades de medida diferentes para falar da mesma coisa. Temos só o quilômetro para falar de distância e temos só a hora para falar de tempo. Segundo passo, então, lembra qual é? Encontrar a fórmula. E qual é a fórmula que junta essas 3 variáveis? Velocidade, distância e tempo. Por coincidência, você vai achar a mesma que a gente viu antes. Velocidade igual a distância dividida pelo tempo. E aí, então, acabou a física. A matemática está lá no terceiro passo em diante. Vamos, então? Então, agora, nesse terceiro passo, você vai substituir na fórmula os valores dados aqui. E lembre que a letra T é o que a gente quer calcular, é o tempo de viagem. Então, agora é só calcular. Você lembra como é que faz esse cálculo aqui? Primeiro passa o T multiplicando por 50 e depois passa o 50 dividindo. E como resultado nós temos T igual a 100 dividido por 50, temos 2 horas. Lembre sempre de colocar a unidade de medida depois do número. O número só não indica muita informação, precisa também da unidade de medida. Nesse caso, o tempo foi calculado em horas. Por quê? Porque a velocidade estava em km por hora. Depois do resultado, temos o quarto passo. Avalie se o resultado faz sentido. Tire a prova real. Só lembrando que existem várias maneiras de verificar se o resultado está correto. Uma delas, a gente pode verificar nesse exercício da seguinte forma. Se o carro faz 50 km a cada hora, como o exercício disse, então depois de 2 horas, que é o resultado que a gente obteve, ele vai percorrer que distância?
100 km. Então o resultado está de acordo com as informações fornecidas no exercício. Vamos então fazer uma recapitulação daquilo que nós vimos, passo a passo. Primeiro passo, você lembra? Identifique claramente seu objetivo, destaque os dados do exercício e verifique se também não precisa converter nenhuma unidade de medida. Verifique se está tudo ok. Segundo passo, qual é a fórmula que você vai usar para fazer as contas? Encontrado, terceiro passo então, substitua na fórmula os valores dados com as letras correspondentes. E finalmente o quarto passo, avalie se o resultado faz sentido. Tire a prova real. Bom, eu espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês. Tente memorizar esses passos e lembrar deles cada vez que for resolver exercícios de física. Se você seguir exatamente essas dicas, maiores serão as suas chances de chegar a um bom resultado. Então, bons estudos e até a próxima!